Bom dia, mestre. Meu nome é Cleiton, sou o criador de pombos correios e algumas árvores ornamentais aqui de Embu das Artes. Né? A dúvida que eu estou levando aí para você é sobre o uso da ivermectina, né? Ivomec, muito utilizado aí. Aqui no meio columbófilo, muita gente usa o Ivomec injetável mesmo, mas por via oral. 2 gotas no bico, geralmente 2 ou 3 vezes por ano. E o que tem surgido e tem muitas dúvidas aí, que o pessoal tem relatado que está causando a esterilização, a infertilidade dos pombos. Eu vi alguma reportagem, não me lembro, sobre a infertilidade dos canários belgas também com o uso da ivermectina. E aparentemente o animal não apresenta sintomas nenhum, né? Como esse pombo que está aqui, é um pombo relativamente novo, de 2017. Acasalei por 3 vezes e não encheu os ovos, com fêmeas diferentes. Então gostaria de saber aí de vocês sobre o uso da ivermectina e a infertilidade, né? Esse é um pombo sadio, eu vou soltar aqui, provavelmente ele vai voar, vamos ver se não tem sintomas nenhum, né? É um pombo sadio, né? Então, a gente sempre faz o uso também da ivermectina, às vezes oral, e outra no dorso do animal também. Às vezes o próprio injetável mesmo, né? 2 gotas no dorso, ou o Ivomec por all. Eu gostaria de saber de vocês aí, porque eu também estou querendo usar na criação de índio gigante que estou começando agora. Agradeço desde já. Olá, hoje nós vamos conversar com o nosso amigo Cleiton, lá de Embu das Artes, interior de São Paulo. Essa questão que ele trouxe, eu acredito que muitos de nós já ouvimos falar, alguns já até colocou isso nas próprias aves. E o que acontece? Em algumas ocasiões o resultado aparece, em outras, além de não aparecer o resultado, aparecem muitos prejuízos. Vamos explicar primeiramente sobre o princípio ativo, né? O Ivomec nada mais é do que ivermectina. Ivermectina é um dos fármacos mais utilizados no mundo todo em gado. Só que nas aves não é tão viável assim. Quer ver? Uma pergunta simples. Quantos medicamentos vocês conhecem que são à base de ivermectina para aves, que são de uso oral? Quantos? Vocês vão ver que são raros. E a maioria dos medicamentos que existe para aves, além de a gente conseguir contar nos dedos de uma mão, eles são uso externo. Então é mais para piolhos, carrapatos, ácaros, e mesmo assim nem todos eles eliminam, porque alguns desses que estão nas aves, eles não são sensíveis, né, ao princípio ativo da ivermectina. Agora, para gados é extremamente útil, tanto para ectoparasitas, né, quanto para parasitas, nos principais de prejuízo econômico, que trazem prejuízo econômico para o gado. Para as aves não é assim. Vejam só, vou fazer uma comparação bem simples aqui para vocês. Observem aí na tela de vocês o Ivomec, que é o que o nosso amigo Cleiton mostrou, e o Alax. O Alax é da Jofadel, é para utilizar ele uso tópico. A gente sempre põe no pescocinho da ave. Ivermectina, 2 mg. O Ivomec, que as pessoas utilizam igual o Alax, ele é ivermectina, só que 1 grama. Veja só, 1 grama, pessoal, é igual a 1000 mg. Então vejam que uma gota de ivermectina do Ivomec é totalmente diferente de uma gota de ivermectina do Alax. Então aí você já tem noção de como é muito mais alta a dosagem do Ivomec em relação ao Alax. Diversos estudos comprovam a eficiência do Alax para o que é recomendado na bula. Mas até hoje eu não vi nenhum estudo conhecido e famoso no mercado, nem publicado por nenhuma revista científica, por nada do tipo, indicando a mesma quantidade de ivermectina que nós temos nos Ivomecs, entre outros, né, tem diversos nomes comerciais, para aves, seja oral ou seja uso tópico. Inclusive eu vi até algumas pessoas usando injetáveis, tanto intramuscular quanto subcutâneo. Ou seja, além de ter carência no mercado de estudos sobre isso, na prática a gente vê que também
não é viável. Quais são os vermes que são sensíveis ao Ivomec, já são comprovado isso, né? E que parasitam as aves e que têm potencial de prejuízo econômico. Vejam aí na tela de vocês, isso daí foi feito pelo laboratório Ouro Fino, é uma pesquisa, e segundo eles, os cestoides que possuem prejuízo, que possuem assim um potencial de prejuízo econômico nas aves, os mais importantes são Davaineia proglotina, o hospedeiro dele é a galinha, Hailietina, hospedeiro é a galinha, peru, entre outras aves, e por último o Hymeneuleps, que parasita galinhas, pato, ganso e outras aves. Então, nós vemos os principais setores mais importantes nas aves. Por incrível que pareça, ivermectina não tem ação comprovada neles. Agora, observe os nematóides. Nós temos aí Ascarídeas, Capillaria, Etrax gallinarum, Cingamus e o Tetrameres americana. Pessoal, dos nematóides, ela vai ter aí, que são sensíveis à forma, nós temos aí o Cingamus e os Ascarídeas. Então, Ascaridíase nas aves, sim, o Ivomec, a ivermectina em si, né, resolve, se for aplicada. E o Cingamus também. Agora, vejam só, a dose para aves é extremamente tóxica. Não é uma dose segura. Não existe hoje no mercado uma dosagem segura para aves de ivermectina oral. Vocês podem observar que alguns laboratórios fornecem isso para pássaros, que são dosagens muito baixas. E são sempre pássaros de pequeno porte. Então o que acontece? Por isso essa não recomendação em utilizar a ivermectina nas aves. Existem N tipos de vermífugos. Nós podemos citar aqui os dois principais ativos que todo mundo já conhece, né? Fembendazóis, as classes dos fembendazóis e dos mebendazóis. Então, o fembendazol, como por exemplo, e o mebendazol, são dois vermífugos orais de fácil acesso no mercado e que servem para diversas espécies de aves. Toxicidade extremamente baixa. E comprovado que funciona para a maioria dos cestoides, para a maioria dos nematóides que eu citei para vocês. Então, olhem só, não há necessidade de entrar em um fármaco que não tem comprovação científica, que na prática a gente sabe que intoxica os animais de diversas formas e continuar utilizando. Então, não é viável esse tipo de tratamento à base de ivermectina para aves e para pássaros. Ah, mas como eu vou combater piolho, pulga, carrapato, ácaro, enfim, os ectoparasitas nas gaiolas, nos viveiros, nas baias? Primeiro ponto é o manejo. Então, se você está tendo esse tipo de ectoparasita, você tem que entender como que ele chegou até ali, quais são as formas de transmissão. Entendendo isso, você vai alterar esse loop, vai alterar esse processo, ou seja, não vai ter mais aquela forma de transmissão deles. Tratamentos, pessoal, nós temos diversos tipos de produtos em pó, a base de Propoxur, a base de spermetrina, e temos os líquidos. Eu, particularmente, prefiro fazer a utilização dos líquidos. Os líquidos, eles têm menor risco da ave se intoxicar. Então a gente dá o banho na ave com o produto, deixa a ave secando à sombra, dependendo do tipo de ave, pode pôr para andar num local que tem acesso ao sol, né? Ou voar num passeador onde tem parte fica no sol, parte fica na sombra, e a ave escolhe o local que ela quer. Do que o pó. O pó você aplica, além de fazer toda aquela sujeira que o pó faz para a gente manusear ele, para fazer a aplicação, muitas das vezes ele não penetra por debaixo de todas as penas. O líquido já não tem isso. Se você der um banho bem feito, bastante carinho, bastante atenção ali, é impossível que a ave não fique 100% molhada. Então, ou seja, eu tenho particularmente preferência pelo uso líquido dos produtos voltados para aves para combater os ectoparasitas. Lembrando-se, tem que associar o tratamento, o combate ao mesmo tempo, associando a prevenção e ao manejo. Senão é por resto da vida você tendo que dar banho na ave, você tendo que fazer o tratamento. Então, espero que fique claro para vocês essa questão da ivermectina. Não é o ideal utilizar, porque hoje nós temos diversos tipos de produtos voltados para aves, que são eficientes para aves, diferente da ivermectina, que não é a melhor escolha, são mais acessíveis e não causam toxicidade nas aves, não causam intoxicação. Agora, vamos lá pelo outro ponto. E as aves que já estão assim? Bom, há uma necessidade, óbvia, né, de fazer a desintoxicação dessas aves. Pode fazer aí com diversos tipos de antitóxicos que nós temos no mercado, desde que seja especificado para aves ou não tenha restrição de espécies avícolas, ou para pássaros e assim por diante.
Utilizando isso, de acordo com a recomendação do seu médico veterinário e de acordo com a bula, mesmo seguindo tudo à risca, não há garantia que vocês vão conseguir recuperar o animal. Porque como não há muitos estudos nessa área comprovando quais são os fatores que levam à intoxicação e o que causa a intoxicação nas aves, né, como ela ocorre, muitas vezes só a hora que você, após o óbito, né, abrir a ave ali para vocês conseguirem entender o que aconteceu. Se atrofiou um testículo do reprodutor, se é um ducto diferente que está com problema, se não é a produção de hormônio que não existe mais, enfim, para vocês verem o que aconteceu. Mas sem um exame detalhado, nunca dá para saber o que houve. Então, mesmo seguindo tudo a risca, desintoxicando a ave, ela pode continuar não produzindo, entendeu? Assim como vocês podem fazer desintoxicação, que eu já vi em alguns casos, e a ave voltou a produzir e a se reproduzir normalmente. Se eu não me engano, foram 32 dias ou 33 de desintoxicação, e o princípio ativo usado na época, o princípio ativo não, né? O nome comercial do medicamento foi Potemin B12. Foi utilizado em consórcio, né, em associação com o Organil probiótico. E a ave voltou a se recuperar. Mas também foi essa utilização, fizeram a injeção na canária de ivermectina. E não teve o resultado esperado. Fica aí um quadro, um case de sucesso para vocês, caso alguém deseje realmente tentar. Mas já aviso que não é comum ter sucesso nesse tipo de tratamento, ok? Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês e abençoe os bichos de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.